Algumas pessoas têm dificuldade de realizar o exercício de abstração, ou seja, de tração paralelo entre uma linguagem figurada e uma linguagem literal, um termo conotativo, um termo denotativo. As pessoas têm dificuldades de interpretar isso. E por isso Frei Gilson, assim como outros religiosos, são atacados principalmente por grupos progressistas, né, que essencialmente não são religiosos. O que eu quero dizer com isso? Bom, o Frei Gilson, ele é um católico, né, que pertence a uma ordem específica da Igreja Católica, tem um voto lá que ele fez, né, por isso que ele não é um padre, um bispo, né, que toma conta de uma igreja específica, ele tem um voto específico lá, assim como as freiras, não sei explicar isso muito bem. Bom, essencialmente dizendo, ele é um religioso. E o mundo espiritual, ele é essencialmente abstrato. A Bíblia, como um livro sagrado para os cristãos, ele é essencialmente interpretações abstratas, porque eles estão falando de um mundo que não é do plano físico. E para você explicar esse tipo de coisa, você precisa fazer abstrações, ou seja, pegar um objeto concreto, né, para poder explicar uma ideia abstrata. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Teve um dos sermões dele que foi criticado, e já é criticado há muitos anos, pelos progressistas, pelos ateus, por isso, por aquilo, né? E alguns religiosos também interpretam assim, que diz que a mulher ela tem um papel subjetivo, ela tem um papel inferior ao homem, porque ela na Bíblia está escrito que a mulher foi criada a partir de uma costela de Adão. Gente, isso é uma interpretação. Isso é o que está escrito de maneira literal. Se você ler, está escrito isso. Mas aquilo lá é uma linguagem figurada. Vou provar isso para vocês aqui. Tá? Os religiosos entendem isso também, ou deveriam entender. Bom, o livro que o Frei Gilson citou lá é o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, que é um livro muito grande. O capítulo 2 de Gênesis, no versículo 21, vou colocar aí para vocês, diz, né? Deus criou a mulher a partir da costela de Adão, conforme o relato de Gênesis 2, 21 ao 24. Ou seja, Deus disse que era bom o homem não era bom que o homem estivesse só. Deus fez Adão adormecer, tirou, tô lendo aqui, tá, galera, no computador. Tirou uma das costelas de Adão, depois fechou a carne no lugar da costela. Deus formou uma mulher a partir da costela de Adão e trouxe a mulher, ou seja, trouxe a mulher. Olha o que o livro diz. Trouxe a mulher. Porra, ele não fez a mulher agora? Ele trouxe a mulher de onde? Né? Trouxe a mulher e disse a Adão. Aí o Adão disse, ou seja, o Adão não estava dormindo num sono profundo? Né? Aí fala, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele não era um boneco de barro? Gente, essa analogia, entendeu? Esse momento, capítulo 2 ali, ele não é a criação da mulher ou do homem naquele momento. Aquilo ali foi a criação do matrimônio. Tá? Tirar uma costela, ou seja, costela é uma estrutura anatômica que protege os órgãos internos mais importantes, o coração. Então, atrás da costela está o coração. Então, o matrimônio, o casamento, o que ele quis dizer? Que o casamento, nasceu do sentimento de solidão do homem e da mulher, e por isso eles foram unidos de maneira permanente. Então, esse é o livro 2. Ah, mas você está ficando doido? Não. Vou colocar no livro 1. Agora eu vou voltar para 1. Agora nós estamos no capítulo 2.
Aí no capítulo 1 diz assim, e a Bíblia aí, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. No livro de Gênesis, capítulo 1, aí no capítulo 1, versículo 27 diz, assim criou o ser humano, sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ele já tinha criado, se ele criou eles lá no capítulo 1, como que ele criou a mulher de novo no capítulo 2? Porque a mulher já tinha sido criada. Naquele momento, houve um matrimônio dos dois. Um matrimônio, ou seja, enfim, olha lá, Deus abençoou e disse, sejam fecundos e multipliquem-se. Ou seja, Deus disse para eles, ou seja, Deus naquele momento criou os homens e as mulheres, criou uma unidade. No dia 6, ele criou a humanidade. Lá no capítulo 2, que ele fala da costela de Adão, ele criou o matrimônio, né? O matrimônio, o relacionamento. Aquilo ali é uma consagração do matrimônio. Por exemplo, agora vamos lá no capítulo 4. No capítulo 4, olha só, está falando dos filhos de Adão e Eva. Olha só, Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Porra, de que mulher que está falando? Se tinha só Adão e Eva, e eles tiveram um filho, qual é a mulher de Caim? Né? Porque existiam outros povos. Tanto é que Caim é exilado do grupo, do núcleo familiar deles, e vai para outro grupo e tem filhos. Ou seja, no capítulo 1, Deus criou a humanidade. No capítulo 2, quando fala da costela de Adão, né, Deus criou o matrimônio, né? E lá, no capítulo 4, né, aí ele forma uma cidade, uma sociedade, ou seja, eles começaram a se comunicar, a montar povos, grandes povos, mas a humanidade já havia sido criada, né? Quando você abre aqui, lá no livro de Mateus, capítulo 1 diz, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, capítulo 1 de Mateus. O evangelho começa assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá e seus irmãos, Judá gerou Tamar, Tamar gerou Pérez, Pérez gerou Zerá, Zerá gerou Esrom, Esrom gerou Arão, ou seja, a Bíblia é um livro que descreve a genealogia dos profetas de Israel. Do mesmo jeito que existem os judeus hoje, existem os judeus e existem outros povos. Entendeu? Naquele momento, a Bíblia marcou ali, entendeu? A genealogia. Adão, entendeu? Adão, Noé, né? Até chegar Jesus. Para eles saberem, a genealogia dos profetas era marcada para eles saberem onde ia nascer o Messias. Essa era a ideia de marcar a genealogia. Né? Então, essa ideia do barro, o ser humano foi feito, pegou o barro ali, o boneco de barro, não existia um boneco de barro. Isso é uma analogia para explicar que os seres humanos são feitos de matéria orgânica e mineral, né? Que os corpos deles foram animados através do Espírito e do poder de Deus. Né? Mas não foi um bonequinho de barro que arrancou um pedacinho do bonequinho de barro, isso é uma simbologia, entendeu? É parecido com a transmutação do corpo, ou seja, do corpo de Cristo, que você precisa comer o corpo de Cristo. Quando você toma a hóstia lá, ou a ceia, aquilo ali é o corpo, aquilo é um pedaço de pão e um pouco de vinho, né? Aquilo é uma simbologia da transmutação que haverá, né, do seu corpo, do seu espírito num futuro, num outro plano, né? Só que para as pessoas esse exercício de abstração é uma dificuldade insana, né? Praticamente impossível, porque se eu, não, está escrito que é um boneco de barro, então tantos caras, tantas pessoas que são contrários religiosos, quantos religiosos, né, não conseguem fazer a abstração, né, ou seja, fazer um exercício de imaginação construtiva, né,
e entra nesses problemas. Aí gera aquela situação que o maluco corta a cabeça do outro, porque, fala assim, aí lá no Corão está escrito, é melhor você ter a cabeça cortada do que falar que não acredita em Deus. Aí o que eles fazem? Corta a cabeça do cara. Entendeu? É um absurdo, mas as pessoas interpretam assim, né? Na Bíblia os caras fazem a mesma coisa. Se o cara pegar uma pessoa dessa pegar esse livro aqui, aí por exemplo, fazer aqui um livro de anatomia. Aí o cara abre lá, aí tá escrito lá, vamos supor, o cara tá explicando lá da anatomia. Fala, olha, um paciente tal sofreu uma fratura no assoalho da órbita. Aí o que o cara vai entender? Não, ele vai entender que é um piso de cerâmica. Fala, o que tem a ver o piso de cerâmica, o assoalho? Ah, não, foi no teto da órbita também. Aí, pô, o que tem a ver? O que tem a ver o teto? Ele não vai conseguir conceber a ideia de que o cara está dizendo, que o cara, ou seja, se imaginar que existe um globo ocular, esse globo ocular tem a parte superior, inferior, profundidade, né, parte externa, interna. Então é uma maneira do cara se localizar, uma linguagem figurada, dizer. O cara não está falando do chão aqui e nem do teto, ele está falando da parte superior da cavidade orbicular, né? Ou seja, isso é abstração. E a Bíblia é um total exercício de abstração, né? A religião, a fé, seja ele budista, cristão, muçulmano, judeu, macumbeiro, que seja, todas as religiões, né, essencialmente abstração, são exercícios de abstração, de interpretação, de imaginação o tempo todo. E as pessoas querem usar a literalidade, né, para atacar, para não compreender ou para fazer juízo de valor errado e por aí vai.